Bem, Luciano, você pode explicar um pouco mais esse conceito de disciplina? Deixe-me fazer uma pequeníssima observação de ordem conceitual que pode esclarecer alguma coisa. Veja, a palavra disciplina, ela é mal afamada. Nós pensamos em disciplina como uma coisa que reprime. Sim, a disciplina é algo que torna a pessoa um ser dotado de comportamentos disciplinados, dentro de determinadas normas, e, portanto, há aí um tipo de repressão simbólica, freudiana, educacional, como você queira. Mas, nesse sentido, disciplina, quando eu digo o Brasil não é uma sociedade disciplinar, e as pessoas podem se perguntar, mas como não é se tem tanta violência, se a polícia bate, se a polícia mata, se as pessoas lincham, se tem tortura, se tem isso, tem aquilo. Justamente a sociedade disciplinar é uma sociedade que, por ser disciplinada, dispensaria isso. Vou retomar um conceito um tanto antigo de Marcuse, dispensaria, digamos, uma mais repressão, dispensaria uma violência escancarada, dispensaria um controle de populações que se dá à base da porrada, né? Como você tem muito por aqui. Uma sociedade disciplinar é uma sociedade, digamos assim, onde níveis de violências regrediram a níveis, onde a violência regrediu a níveis residuais, a níveis normais, como diria Durkheim, de quem você falou bastante há pouco, justamente porque ela não precisaria desses níveis incrementais de violência escancarada, porque ela é uma sociedade disciplinar, ou disciplinada, se você preferir. É só nesse sentido que eu digo, o Brasil não é uma sociedade disciplinada. Mas nesse sentido, você me permite uma observação, até a necessidade de a gente, num debate dessa natureza, precisar deter-se para explicar o sentido de conceitos como esse, como disciplina, repressão, já me parece que já é uma evidência de que nós não somos uma sociedade disciplinar. Quer dizer, aqui no Brasil, eu iria mais longe ainda. O próprio conceito de lei, como você sabe, ele é extremamente complicado. Essa expressão, a lei vai pegar ou não vai pegar, ela já é muito significativa disso que eu chamei antes de uma sociedade anômica. Uma sociedade que ela, com perdão do paradoxo, ela é regulada pela falta de regulação. Todo mundo aqui, entende? Enquanto não é afetado pela transgressão, convive sem nenhum problema com a transgressão. É preciso que você seja vítima da transgressão, usando um termo mais forte, a violência, para que as pessoas reajam contra a violência. Porque se você observe o nosso cotidiano cultural, que é isso que nós... Mas aí tem um conceito de classe, eu acho, viu? Porque eu estava comentando com o Sérgio com relação à violência, entre aspas, em cima do pessoal do Ocupa Estelita, teve que grande parte do pessoal de classe média e tal, e aí a mídia está espalhando a nível nacional, eles têm o poder das redes sociais e tal. E houve, uma semana atrás, a expulsão do pessoal numa invasão lá no bairro da periferia, e ninguém fala nisso. Né? Então, essa questão da lei e da violência, ela certamente tem uma hierarquização? Sim, ela tem, sim, hierarquização. Ela é bastante diversificada, seja no uso, seja na repercussão. Agora, não creio que nesse sentido Foucault seja um autor que nos ajude a pensar coisas do Brasil. Né? Também tem essa coisa que eu acho que é preciso chamar a atenção. Nós temos uma cultura colonizada, sem dúvida alguma. O Fernando falou nisso, acho que a gente não vai ter tempo de explorar um pouco as razões disso, mas por conta dessa cultura que temos, acho que nós temos a tendência a procurarmos em alguns autores de nossa eleição e que, enfim, que são culminâncias mundiais do pensamento, etc., etc., ver o que é que neles está dito sobre fenômenos que são nossos, coisas que são nossas, sobre as quais eles, de forma alguma, pensaram, até porque o contexto deles é outro.
professor estudou sociologia comigo há muito tempo atrás e lembra que havia uma coisa que se chamava antigamente ciência nomotética e ciência ideográfica. Ciências nomotéticas são as ciências exatas ou duras ou normais, como alguém chamaria, e as ciências ideográficas são essas nossas. É nossa reflexão sobre o que somos, a história, a sociologia, a antropologia, bom, a antropologia até certo ponto, há discussões sobre isso, e que essa história de achar que você vai encontrar Foucault, coisas que lhe ajudem a pensar coisas que você encontra aqui no Brasil, com uma particularidade bem brasileira, meu Deus, talvez seja mais interessante ler o que Lima Barreto diz sobre os Estados Unidos da Brusundanga. E pronto. Sim, com licença, eu acho que aí você toca o ponto que iria ficar, se eu não fizer essa interrupção, talvez ele passe batido. É uma coisa que você cita muito discretamente no artigo que será publicado na Será. Qual seria a causa desse modismo, o modismo Foucault? E que eu estou falando o modismo Foucault em particular, mas eu acho que isso é extensivo a todas as modas acadêmicas. Isso seria uma subserviência do intelectual brasileiro em relação ao saber europeu? Exatamente, João. É isso que eu ia dizer. Nós temos a cultura colonizada, e eu iria mais adiante. Eu entendo que o extrato ou segmento mais colonizado da nossa cultura é exatamente o extrato acadêmico. Isso é uma denúncia gravíssima. Veja, não sei se você lembra um ensaio irônico, quase que jocoso, de Roberto Schwartz sobre os princípios, se eu não me engano, 17 princípios para escrever, para você ser um crítico literário, fazer crítica literária no Brasil. E que ele sai enumerando essa sucessão de modas que existe na cultura acadêmica brasileira. Então, para voltar ao foco, ao invés de a gente procurar em Foucault, como o Luciano lembrou muito bem, explicações adequadas para os problemas cruciais do Brasil, eu diria que com tudo que há de impressionismo sociológico nesses intérpretes do Brasil, que eu acho que é a melhor tradição explicativa do Brasil, que para bem e para mal nós criamos, eu diria em suma que em Gilberto Freire você encontra muito mais elementos para explicar e compreender o Brasil tal como ele é, do que em qualquer desses teóricos europeus. Aliás, me permita ler livremente uma coisa que eu anotei de Foucault, porque quando ele está falando desses sábios da antiguidade, né, que vão ocupar a obra final dele, perto da morte, então o entrevistador pergunta se os gregos seriam uma alternativa para o mundo que nós vivemos. E ele responde desse modo que eu endosso inteiramente. Ele diz, deixa eu procurar aqui, desculpe, ele diz... aliás, eu estou citando indiretamente, então é o que eu vou dizer. Foucault deixa claro que não procura males, que não procura neles, nos gregos, uma alternativa, mas que nunca propôs, que nunca propôs nenhuma alternativa. E cito Foucault, agora eu cito diretamente numa tradução livre. Tudo é perigoso. Se tudo é perigoso, então temos sempre o que fazer. Logo, minha posição conduz não à apatia, mas a um hiperpessimismo ativista. Então, eu acho importante frisar sobre tudo isso, que ele nunca propôs alternativa. Por exemplo, ele nunca estudou os gregos supondo que os gregos, a sabedoria grega dos estoicos e dos romanos antigos seriam uma alternativa para os impasses do mundo que nós vivemos. E a gente procura isso em Foucault e nesses teóricos europeus para explicar um Brasil, como o Luciano demonstra muito bem no estudo dele sobre Foucault. Nós não tivemos nada disso que ele chama de dispositivos disciplinares que são típicos da sociedade francesa. Luciano, estamos no final do nosso debate e a gente fala dos 30 anos da morte de Foucault. Você poderia, em um minuto, resumir 30 anos de Foucault? Naquelas fases, arqueologia, genealogia. Parece que ele é cada vez mais lido, né? Não, é impossível, eu apenas direi o seguinte: é pena que Foucault tenha morrido
em 1984, porque eu fui para a França em 1986, e uma das coisas que eu gostaria muito de ter visto era um dos seminários de Foucault no Collège de France, que é o paraíso, é melhor do que o Senado brasileiro. O jeito quando chega lá é obrigado apenas a dar alguns seminários anuais, não tem orientando, não tem obrigação nenhuma. Então, para um jeito como eu, que é melhor do que o Senado, eu preferiria estar no Collège de France, em Paris, do que no Senado brasileiro. De resto, é um autor que exerce sobre mim um fascínio muito grande, sobre quem eu gosto de dizer. Ele deve ser consumido porque é bom, e ele deve ser consumido com moderação porque ele pode embriagar. Então é um fascínio, mas um fascínio com certa moderação. Exato. Sem anular a atitude crítica. Né? Como eu tenho pelo uísque, por exemplo. Ok. Valeu, obrigado.